Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso videocast Cultura do Cuidado e Prevenção às Violências contra Crianças e Adolescentes. Teremos uma jornada de diálogos, um itinerário formativo com o objetivo de partilhar conhecimentos e experiências de um tema urgente: a proteção integral de crianças e adolescentes. Os vídeos que compõem esse itinerário trazem assuntos como o papel da família e de toda a sociedade para construir uma rede de proteção, os riscos e a oportunidade da internet num mundo hiperconectado, o papel das escolas e de instituições na prevenção e proteção das violências, as responsabilidades da sociedade civil, do poder público e dicas de prevenção, proteção e acolhimento às vítimas. Nosso propósito de educação e compromisso com as crianças e adolescentes estará permeado por desvelar, destacar a oportunidade que cada uma de nós tem de contribuir para um mundo mais justo e seguro para as infâncias e juventudes. O tema não é simples, mas com a presença de pessoas que se dedicam a melhor compreender o assunto, temos a possibilidade de ampliar nossa capacidade de contribuir para a cultura do cuidado. Na FTD, no Centro de Defesa, na sua família e na sua comunidade, precisamos levar nosso compromisso na construção de um mundo mais justo e solidário. Hoje a gente tem o prazer de estar com a Raimunda Caldas Barbosa, que é do nosso grupo Marista, que vai falar bastante agora, né? A gente passa por uma nova fase da nossa conversa, que é muito focada na escola, nos ambientes seguros e nas instituições. E em como essas instituições, em como a escola tem um papel fundamental também nessa prevenção. Raimunda, seja muito bem-vinda, super obrigada por aceitar o nosso convite, de conversar um pouco nesses vídeos de conscientização, de educação da população. E eu queria primeiramente te pedir a gentileza de falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, como você chegou a profissionalmente, né, enfim, a falar a tratar desse assunto, e aí a gente já começa esquentando aqui a nossa conversa. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Para mim, falar sobre esse tema, eu diria que é algo assim de extrema responsabilidade e compromisso, né? No meu dia a dia, eu atuo com isso. Eu sou hoje, estou hoje coordenadora da qualidade social da educação no Marista Brasil, que é a rede de educação básica, né, do Marista, onde eu periodicamente ou normalmente, digamos assim, tenho participado de formações envolvendo aí, né, tanto os professores quanto os estudantes, as equipes de uma forma geral, para trazer todo esse compromisso que a gente precisa ter com o cuidado e proteção das nossas crianças, né, principalmente nos nossos ambientes educativos. E aí, hoje, né, Isabel, a partir do seu convite, preparei, né, uma fala aqui para a gente, então fique à vontade também para trazer alguma provocação, alguma dúvida, algo que, né, não fique muito claro. E para isso eu vou utilizar aqui um PowerPoint, tudo bem? Tudo ótimo, fique super à vontade, a gente quer muito te ouvir, a gente quer muito aprender sobre esse assunto que vai ser bastante importante aí na nossa jornada formativa. Então, pessoal, o tema cuidado e proteção integral, olhando principalmente para a dimensão da escola, tem sido muito caro, principalmente, vou dizer, de 2022 para cá, considerando aí todo aquele cenário que nós passamos de ataque às escolas, né? Então, já tínhamos o compromisso de olhar para esse cuidado, para essa proteção integral, para olhar para essa cultura do cuidado e da paz nas escolas, mas isso se intensifica a partir desse contexto. E aí, né, eu trouxe algumas perguntas para ir orientando um pouco desse nosso diálogo. A primeira pergunta que eu trago aqui, para que vocês também tragam na compreensão de vocês, ou na análise, né, dessa discussão aqui, qual a responsabilidade das instituições educacionais na promoção do desenvolvimento integral dos estudantes, para além do ensino acadêmico? E aí é interessante, né, porque quando a gente pensa na escola, normalmente a gente está pensando ali no processo de ensino-aprendizagem, que é o papel ou a responsabilidade crucial da escola, né? Que é socializar todo o conhecimento que, historicamente, a gente tem construído enquanto humanidade. Mas,
para além desse processo acadêmico, que vai envolver ali todo o processo pedagógico, disciplinas, toda essa estrutura que é planejada e preparada para esse ensino-aprendizagem, a gente precisa saber que esse ser que ali está tem outras dimensões para além do seu cognitivo a serem desenvolvidas, né? Então, tem as questões emocionais, tem as questões espirituais, sociais, que compõem ou fazem parte dessa estrutura desse indivíduo que a gente precisa olhar na sua integralidade. Então, por isso a gente fala de um desenvolvimento integral. Não dá para a escola pensar no seu planejamento, no seu processo, enquanto espaço educativo, sem considerar essas outras dimensões que compõem o seu desenvolvimento. E aí, pense que dentro do desenvolvimento que essa criança, esse adolescente, esse jovem terá nesse espaço, a oferta de instrumentos ou estímulos para o seu processo de aprendizagem precisa olhar para toda essa aprendizagem, considerando essas outras dimensões. E aí eu convido vocês também para compreenderem um pouco sobre que cuidado é esse que nós estamos nos referindo, né? Porque o cuidado, quando a gente olha para o ser humano, a gente compreende, né, e até porque ao longo, né, do nosso desenvolvimento, ou mesmo da nossa constituição, estabelecer que nós somos seres ou animais racionais, isso foi desde o início, né, dos estudos aí do ser humano como um todo. Mas a gente começa a compreender que se a gente pode olhar para o ser humano para fazer essa distinção entre um animal racional e um não racional, passaria por esse olhar do cuidado. Porque se a gente, enquanto ser vivo, enquanto ser humano, não tiver essa dimensão muito bem estabelecida, nós não sobrevivemos. Então, é por isso que eu gosto muito da passagem do Boff, desse conceito que o Boff traz do cuidado, onde ele traz exatamente que o ser humano é complexo. Sim, nós somos, né, indivíduos complexos, sensíveis, solidários, cordiais, conectados com tudo e todos no universo, né? Somos seres, e aí a gente pode falar um pouco desse entendimento de como nós estamos cuidando hoje do nosso planeta, entendendo essa interconexão que existe entre nós e todos os outros seres, mas que nos diferencia quando a gente olha para a questão do cuidado. Se nós não tivermos essa dimensão tanto estabelecida quanto implementada, a gente dificilmente iria sobreviver. Então, o cuidado é algo que a gente não pode abrir mão ao longo do desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens e até adultos, de mantermos ali sendo alimentado, sendo desenvolvido. E aí, quando a gente olha para a dimensão da escola, a gente precisa saber que parte desse cuidado passa por essa instituição. A escola é o segundo espaço, melhor dizendo, de sociabilidade do sujeito. Então, primeiro é a família, depois nós vamos para a escola. E como fica essa dimensão do cuidado, da proteção, que esses sujeitos em desenvolvimento requerem, precisam. Então, entender o cuidado como algo que é essencial, inerente, imprescindível para a sobrevivência do ser humano, nos leva a esse caminho do entendimento do como a escola precisa ter na sua dimensão da prática, do cuidado, da forma como desenvolve o seu processo pedagógico, o cuidado como sendo chave. Inclusive, a gente fala muito na educação infantil, né, que educar e cuidar são dois binômios que a gente não pode separar. O problema é que, à medida que esse serzinho vai crescendo, a gente vai eu não vou dizer esquecendo, mas vai negligenciando essa necessidade do cuidado. Então, quando a gente está falando do cuidado e da proteção aqui, olhando para a dimensão da escola, primeiro a gente precisa saber que não é algo que foi, obviamente, construído do nosso senso comum, mas sim de processos, né, de pesquisas, de estudos, e principalmente, e aí vem, né, as questões legais e normativas a partir desses estudos, de como
se a gente quer ter uma sociedade justa, solidária, mais humana, a escola é imprescindível e essencial para essa construção, para esse desenvolvimento. E para isso precisa ter o quanto que, no papel que é desenvolvido por essa escola, por essa instituição, o princípio, né, de reconhecer a criança, o adolescente, enquanto sujeitos de direitos e que devem ser protegidos de forma abrangente. Isso significa, e aí olhando inclusive para a nossa história, onde a gente tinha um código de menor que dizia que o cuidado ou mesmo a proteção, e muito mais uma proteção legal, estava voltada para um grupo que era ali marginalizado, né? Além de estarem num processo de direitos violados, ainda eram marginalizados. E a gente, com o nosso comprometimento, a nossa história, construção, né, desse acompanhamento e no desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, a gente compreende o quanto que toda e qualquer criança precisa ter esse aparato, precisa ter esse cuidado e essa proteção em todos os sentidos. E aí a gente amplia para todas, mas também para suas necessidades, que são muitas e que estão estabelecidas por vários direitos. Então, o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à moradia, o direito à educação, que é isso que a gente está tratando aqui, e olhar para essa proteção integral, para garantir esse pleno desenvolvimento físico, mental, emocional, social e moral. E por que a gente traz todas as dimensões de forma bem explícitas? Porque, às vezes, a gente também tem o entendimento errôneo na escola de que a educação é compromisso da família, enquanto que a educação é compromisso de todos os entes que fazem parte desta vida, deste desenvolvimento do sujeito que está em crescimento, que está em construção. O que vai mudar ali... Desculpa, desculpa, não queria já, né, tô te interrompendo, mas sem quebrar o seu raciocínio, mas o que eu acho que tem uma coisa muito interessante que você trouxe agora, que é ressignificar o espaço da escola. Então, é assim, a gente, né, faz essa tendência, né, de que a escola é um lugar onde eu vou aprender questões da matemática, da não sei o quê, aprender coisas, né? E aí você está trazendo uma ideia muito importante de sociedade, né? Com a instituição escola, ela é um lugar de direito da criança, onde ela vai ser cuidada. Exatamente e o aprendizado isso, Isabel. A partir desse cuidado. Todos os aprendizados. Por isso a gente fala dessas dimensões. Quando a gente está falando do desenvolvimento integral desta criança, desse adolescente, desse jovem, a gente não pode perder de vista essas dimensões. Então, o cognitivo, que aí entra as disciplinas, né, todo esse conhecimento produzido socialmente, que vai ser ali articulado por meio das suas disciplinas, por meio dessas práticas pedagógicas, para que ele também absorva, para que ele se compreenda enquanto cidadão nessa sociedade, também passa pelo processo de quem é esse sujeito, como ele está construindo sua identidade, quais são os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, de que forma ele se vê neste contexto social. Tudo isso é aprendizado. Então, quando a gente negligencia esse papel, né, de proteger e cuidar, a gente vai fazer isso sem levar em consideração que muitas crianças, dentro do nosso espaço, podem estar passando por situações de abuso, de negligência e de violência. E essas violências não necessariamente são externas à escola. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Continuando com o nosso direcionamento, eu trago mais duas perguntas aqui que eu vou, né, desdobrando ao longo da nossa conversa. Então, qual o papel da escola na criação de ambientes seguros? E que, né, digamos assim, o que significa um ambiente seguro? Para a gente realmente promover um ambiente seguro, é importante que a gente também compreenda do que a gente está falando. Então, assim como outros atores, a escola tem um papel importantíssimo na construção de ambientes seguros. Por quê? A escola faz parte, né,
como eu disse para vocês, a escola é o segundo espaço onde o sujeito está ali construindo a sua identidade a partir das relações que ele está estabelecendo ali, a partir das oportunidades que ele está tendo de conhecer novas informações, novos conhecimentos. A gente fala, inclusive, que a depender de como a escola esteja organizada para promover esse conhecimento, são conhecimentos poderosos, são conhecimentos que levam essa criança, esse adolescente, esse jovem a transformar o mundo, porque não é só a partir do acesso, né? O papel da escola, enquanto garantia de direito, é de garantir o acesso e permanência desse estudante dentro da escola. E isso vai acontecer a partir da dinâmica que essa escola tem desenvolvido para promover esse bem-estar do estudante, esse sentimento de fazer parte daquele processo, de estar realmente recebendo informações que são para eles valiosas. E por quê? Como valiosas? Que faz sentido para a sua vida, para o seu contexto de vida, né? Onde eles estão inseridos. Então, esse papel da escola em contribuir na construção da identidade e personalidade dos sujeitos dentro deste mundo que ele faz parte, é imprescindível. E a escola em si tem a seu serviço uma equipe que é uma equipe capaz, uma equipe preparada, uma equipe que tem clareza de foco e intencionalidade nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente tem claro, esse papel posto, inclusive historicamente construído da escola, a gente vai buscar por educadores, educadoras que têm uma prática voltada para essa formação integral. Então, o meu planejamento de aula, a minha disciplina, o meu conteúdo tem que estar a serviço dessa formação integral. Então, eu vou desenvolver a matemática, mas eu preciso desenvolver a matemática de forma que faça sentido para esse estudante, de forma que faça um link entre ele e a realidade que está aí fora, que está posta, né? Então, a gente fala muito, né? Às vezes os professores falam, como é que eu vou trabalhar a violência na minha sala de aula? Eu que trabalho, por exemplo, com matemática, como eu vou fazer isso? Professor, a gente pode buscar as estatísticas, professor, para olhar para esses números e trabalhar com as crianças a prevenção. Então, a história, né, vamos pensar assim, historicamente, quem é a criança? Como a nossa sociedade entende ou entendia a criança? Tudo isso é conhecimento poderoso, que ajuda na transformação desse sujeito em um cidadão que tem consciência da importância que ele tem na transformação dessa sociedade, deste mundo. Mas, para isso, a gente precisa primeiro reconhecer também o direito dele de participar dessa construção. Porque se, enquanto educadores, a gente acha que tudo tem que estar pronto e dado, porque eles não têm condições, não têm importância aquilo que eles vão aportar para a gente nesse processo de construção, a gente, infelizmente, diminui essa capacidade de desenvolvimento desses sujeitos enquanto autônomos, enquanto sujeitos que também são importantes, não, são responsáveis pelo seu projeto de vida. Então, um educador que tem no seu fazer a pedagogia da escuta, vai estabelecer que dentro dessa construção, onde o professor é o mediador e o aluno está nessa costura, dentro da sua condição, porque essa é outra dinâmica que a gente também, ou dimensão que a gente precisa considerar. Quando a gente está falando da formação integral, participação, da escuta do estudante, a gente está dizendo que tudo isso precisa também levar em consideração a fase de desenvolvimento que esse sujeito está. Então, que participação é essa que eu vou promover para esse sujeito? Eu preciso considerar a sua condição hoje de desenvolvimento. Por isso a gente fala tanto de que tudo pode ser trabalhado com esses estudantes. Basta que a gente adeque a linguagem, basta que a gente considere o seu desenvolvimento para ofertar os estímulos corretos, adequados, que vão promover, dentro da condição que ele tem, a mudança que é esperada e é necessária.
E aí a gente olha para a escola como um espaço realmente de convivência, onde tanto o professor, quanto aluno, quanto família, quanto equipe de uma forma geral, ou comunidade educativa, compreende que todo esse processo que se dá dentro da escola não é uma coisa, como é que eu posso trazer? Que brota simplesmente, sabe? É uma construção a partir da participação e do entendimento de que todos são imprescindíveis nessa construção. E, para além disso, que professor ou professora é essa, que educador, que educadora é essa, que, a partir da sua condição técnica, porque é isso, né? A gente vai contratar professores técnicos, gabaritados, professores em condições de exercer a sua função tecnicamente. Mas o tecnicamente não é suficiente para dar conta de todas essas condições que a gente vai encontrar na escola. É preciso que esse educador, essa educadora tenha sensibilidade para olhar e fazer uma leitura adequada do seu contexto, da sua sala, da sua turma, para que essa construção de um clima, por exemplo, organizacional dentro da própria sala de aula, que é, sim, papel do professor, o gestor de sala de aula é o educador, é a educadora, isso aconteça da melhor forma. Porque se eu não considero o meu aluno como parte desse processo de ensino-aprendizagem, como parte desse processo de desenvolvimento, é óbvio que dentro da minha sala eu mando e os outros obedecem. Eu digo o que é melhor, eu não escuto, eu não promovo o processo de participação e escuta desses estudantes de forma intencional. Se acontece um conflito, se acontece uma situação que é desfavorável ao processo de ensino-aprendizagem, eu vou atrás de instrumentos, de ferramentas que me ajudem nisso. No mais, no dia a dia, e olhando para a prevenção, eu não tenho essa sensibilidade, eu não tenho condição de fazer esse olhar ampliado, que dentro do processo de ensino-aprendizagem tem outros fatores que vão interferir no desenvolvimento cognitivo do meu estudante, como, por exemplo, uma situação de violência dentro da casa dele. Se ele vivenciou uma violência que não foi diretamente nele, né, uma discussão dos pais, ou mesmo, a gente sabe, infelizmente, que a gente vive numa sociedade muito violenta, né? E não é para naturalizar, é para que a gente busque caminhos e estratégias para lidar com isso, e a escola é um momento, um espaço para essa construção. Então, imagina que a criança vivenciou esse momento de violência em casa e agora chega na sala para aprender matemática. Sério, claro que ele não vai ter a menor condição de fazer esse aprendizado de forma adequada, porque a cabeça dele está lá no processo de violência, que ele sabe que gerou sofrimento e dor para a mãe, né, que está ali sendo vítima daquela violência, e a criança é uma vítima indireta da violência do mesmo jeito, não sabe lidar com isso. Ela precisa ter todos esses elementos, e aí entra o cuidado, entra a proteção, para que ele compreenda que, primeiro, ele não tem responsabilidade sobre aquela violência, que pouco ele vai poder incidir sobre aquilo, mas como ele se protege, como ele cuida. Quem na escola vai ter a possibilidade de olhar para aquela criança e entender que ela não está bem? Para isso é preciso ser presença. É preciso ser um professor que compreenda que, para além do papel dele de sala de aula, né, de trazer o conteúdo, ele precisa conhecer seus alunos. E, para isso, tem aí, né, todo um movimento e característica desse professor que vai olhar para a sua turma e saber, olha, poxa, Isabel, eu bem que te conheço, estou vendo que você hoje não está legal. E o que eu faço com isso? Eu só preciso ter disponibilidade para fazer uma escuta ativa. E a escuta ativa passa pelo seu real interesse na necessidade daquele sujeito. Não é para ter respostas, não é para dizer o que vai fazer, mas para que essa criança, esse adolescente, esse jovem realmente se sinta acolhido, se sinta importante dentro desse processo. E aí, por Não, favor. desculpa, é que eu fiquei tão, enfim, impelida aqui a conversar sobre isso, quer dizer, foram muitas coisas que você falou até agora, e agora esse finalzinho que é, primeiro, colocar o aluno dentro desse processo de aprendizado, quer dizer, o aluno
o indivíduo, né, o ser humano chega na escola carregado de uma série de questões que acontecem na casa dele, e que a escola é esse lugar de confiança. Então vamos tentar, né, estabelecer aqui essa relação que esse ser humano vai trazer para dentro da escola, e que o professor é esse ponto de percepção do que acontece com esse indivíduo, né? Então, eu acho que aqui tem uma situação bastante interessante e delicada, né? Da gente entender esse papel do professor também, né? E talvez isso seja até um pouco polêmico dentro da classe, né? Eu não sou psicólogo, eu não sou, né? Então, o que é a função desse pedagogo? Está trazendo uma camada para além do que ele tem que ensinar na sala de aula. O que eu acho que talvez seja o contrário, pegando o ponto de vista que você começou dizendo, que a escola é a instituição de formação do ser humano e depois do conteúdo, né? Então, o professor, talvez a primeira função dele é esse acolhimento e depois o conteúdo. Não sei se ficou claro o que eu estou falando. Então, claro, ficou sim, Isabel. É que, na verdade, não precisa ser nem antes, nem depois, sabe? É que quando a gente tem uma postura, por isso eu trouxe postura do educador e da educadora, de ter esse entendimento que você é o gestor da sua sala de aula, que tudo que acontece dentro da sua sala de aula, você precisa estar atento, você precisa saber, você precisa manejar. E muitas vezes esse manejo, e aí pensando até numa situação de sofrimento, esse, como eu dei o exemplo, pode ser uma situação de violência, não necessariamente precisa ser o professor quem vai resolver, mas ele não pode negligenciar que ele tem uma parte importante nesse processo. Entende? Então, imagina que por eu conhecer a Isabel, eu consegui identificar que a Isabel não está bem, e a Isabel, né, você vai ver um pouquinho mais para frente, né, entender um pouco do que eu estou falando, que é a revelação espontânea, Isabel. Que essa criança pode se sentir à vontade, e porque vê em você essa figura de confiança, de trazer o que aflige ela, a violência que porventura ela tenha sofrido. E você necessariamente, ou o professor, né, não precisa ser quem vai dar conta de quebrar esse ciclo de violência ou dar respostas, como você falou, eu não sou psicólogo, mas se você é quem está mais próximo dessa criança, precisa saber primeiro que não está só, que você tem um papel, sim, a desempenhar, mas você está numa instituição que precisa minimamente garantir esse ambiente seguro que a gente está aqui na construção. Então, o professor precisa ter clareza do papel que ele cumpre na construção desse ambiente seguro, porque toda a comunidade, família, a equipe da direção, coordenação e demais profissionais dessa escola, cada um tem um papel a desempenhar. E ninguém pode negligenciar, muito menos se opor a, e muito menos se omitir. A omissão, inclusive, pode gerar para a instituição uma responsabilidade, né, que é chamada a gente pode tratar como uma violência institucional, e a instituição ser chamada a responder por isso. Tá? Então, quando a gente está falando de um ambiente seguro, passa por essa compreensão. É importante que a gente saiba que a gente está falando de um espaço onde realmente não tem violência, né? A gente parte desse espaço sem violência que privilegia o diálogo e que principalmente considera os princípios do superior interesse da criança, ou seja, o que está acontecendo, quais as necessidades dessa criança, seu pleno desenvolvimento. Então, considerar isso, que essa criança está em fase de desenvolvimento, que essa criança tem ali, né, questões que precisam ser vistas com cuidado, que aí, quando a gente fala de uma escola inclusiva, por que a gente tem tanta dificuldade em estabelecer uma escola inclusiva? Porque, no normal, a gente vai para as deficiências, a gente vai para as questões que hoje estão postas, né, de crianças com necessidades educacionais especiais. Mas quando a gente está falando de uma escola inclusiva, a gente está falando desse ambiente que é seguro para todo mundo, onde essa diversidade, onde todas essas questões que estão acontecendo na sociedade vão ser trazidas para dentro da escola. E a gente precisa saber disso e pensar em estratégias e em caminhos para lidar com isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, do processo de não discriminação,
A gente tem uma criança hoje que está passando por um processo, né, de transição ou de entender sua questão, né, ligada à identidade sexual. Como que a gente olha para isso? Se essa criança quer usar, e aí eu falando da escola, um nome social, qual é o papel da escola? Não, eu não posso tratar disso porque a gente vai gerar problemas com a família? Ou seria trazer essa família para a gente construir junto o caminho para acolher e cuidar dessa criança? Entende? Então, é nesse sentido que, quando a gente está falando de ambientes seguros, a gente precisa saber que são espaços que promovem ou que possibilitam o desenvolvimento dessas pessoas, de forma geral. Né? Como a gente olha para a participação desses sujeitos? Imagina você atende essa mesma criança que eu acabei de referir, e que ela vai trazer para dizer, olha, eu não quero mais ser chamada de Isabel, quero ser chamada de João. E aí? O que a escola vai fazer? A escola precisa fazer toda uma construção, inclusive com essa criança, dos processos, ou criança, adolescente, jovem, dos processos que envolvem. A gente acha que esses sujeitos não têm condições de compreender, procura outros caminhos, excluindo eles de todo o processo, que é do interesse deles, e depois a gente entra em situações de tentativa de suicídio, ideação suicida, ou mesmo suicídio, e a gente não sabe qual foi a nossa participação nesses processos. Então, trago isso para que a gente saiba que num compromisso, enquanto escola, enquanto comunidade, de um ambiente que seja seguro, ninguém pode ser liberado. Todo mundo é importante para o diálogo, é importante para pensar as estratégias, é importante para entender toda uma dinâmica que envolve esse sujeito que a gente viu ali na frente, que é complexo e que requer desse cuidado. Então, quando a gente está falando, Bel, de ambiente seguro, a gente não pode abrir mão de olhar para as relações que estão sendo construídas naquela escola. Como essa convivência tem se dado nessa escola? Será que a gente tem realmente perseguido convivências que gerem, né, esse bem-estar, que gere esse senso comunitário de cuidado e proteção? Será que o respeito, né, para a gente ter ali uma convivência ética, passa por esse entendimento que todas as pessoas, todas, sem exceção, precisam ser tratadas de forma respeitosa, de forma digna. E não tem ninguém que é mais digno que o outro. Todos nós precisamos ser tratados de forma digna. Ponto. E a gente muitas vezes vai ver na escola, como o Piaget traz aqui, dois tipos de respeito. Um que é unilateral, que eu falo e você obedece, aquilo que eu falei, né, da gestão de sala de aula, sou eu aqui enquanto professor que mando, e, né, o aluno obedeça, enquanto que a gente poderia estar caminhando para um respeito onde tanto o professor quanto o aluno compreende o papel, sabe, o ofício de cada um. O aluno tem seu ofício no processo de aprendizagem, só que a gente esquece que isso é aprendido. O aluno não já chega na escola sabendo qual é o papel dele, como ele vai se organizar para estudar, como ele tem que estabelecer as relações dentro de sala de aula. Isso tem que ser construído com essa comunidade. O professor tem uma participação nessa construção, a coordenação tem outra, a família tem outra, mas todo mundo precisa compreender que o aluno, para compreender o seu papel de aluno, de estudante, na verdade, precisa passar por essa construção, assim como a gente quer que ele aprenda que ele aprenda frações, que ele aprenda o que é uma célula, mas a gente dá esse papel como já tendo sido construído por ele. Ele chegou na escola e já sabe o que é uma escola. Como assim? Não sabe? E ainda, infelizmente, ele vai entrar na escola e vai encontrar esse tipo de respeito unilateral, onde a maioria dos adultos, que é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes do nosso diálogo iniciar, vai, infelizmente, olhar para essa criança como um objeto, como algo que o adulto estabelece, determina como deve fazer, o que tem que fazer. Olha, aqui na escola o seu comportamento aqui dentro da escola é andar em fila de cabeça baixa. Até o final do ano você tem que aprender isso. Olha, aqui na sala não pode sair sem pedir.
Se você tem vontade de ir para o sanitário e se porventura você não foi na hora do intervalo, você não vai. Entende? Cadê o respeito? Cadê? Aí você pode me dizer, ou a família, ou o professor, mas se a gente não tiver um limite, toda hora eles querem sair para o banheiro, porque na verdade eles não vão para o banheiro. Como assim? A gente já parte do pressuposto que eles são desonestos. Por isso, essa construção de uma convivência ética é construída, porque aí sim o aluno compreende, o estudante compreende qual é o seu papel, como essas relações estão se dando, por que que dentro da sala de aula requer essa disciplina e não essa autoridade, digamos assim, né? Não é nem autoridade, minto. A autoridade é necessária e vai estar presente ali no papel de cada um, mas é o autoritarismo, a forma como essa autoridade está sendo construída, que é aqui eu sou o professor, você é o aluno, como se dissesse aqui eu sou tudo, você nada. Se for desse jeito, a gente dificilmente vai ter ambientes seguros. Então, quando a gente pergunta o que cabe à escola para uma atuação integrada, né, dentro dessa rede que ela faz parte, para garantir essa proteção e ambientes seguros, a gente precisa saber, nós não estamos sós. Então, a escola faz parte do sistema de garantia de direito, assim como o Ministério Público, assim como o Conselho Tutelar, assim como a Defensoria Pública, assim como o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, assim como hospitais. A escola é um órgão, é um ator, uma instituição dentro desse sistema de garantia de direito que tem um papel a desempenhar. Esse sistema de garantia de direito da criança e do adolescente está organizado de forma que as instituições compreendam que existem algumas que vão trazer ali a promoção desse direito, a escola, por exemplo, a escola promove o direito à educação. Outras que vão fazer a defesa desse direito, assim como o Ministério Público, o Conselho Tutelar. Se um direito da criança está sendo violado, tem que entrar instituições para garantir e para fazer, inclusive, as ressalvas ou as correções, digamos assim, desse direito que foi violado. Então, nesse sistema de garantia, é importante que cada um tenha claro a sua dimensão de atuação. Embora vários aqui possam fazer, inclusive, atuar em vários eixos do que a gente chama, né, de tanto promover como proteger. A escola vai promover, mas também vai proteger os direitos da criança. Então, se porventura uma criança está passando por uma situação de violência, a escola precisa saber que fazendo parte desse sistema de garantia, ela tem um papel para acionar outros atores, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, para que rompa com aquele círculo de violência que a criança está vivenciando. E o Conselho Tutelar vai buscar outros atores, como o Ministério Público ou o CRAS, para garantir direitos que essa criança, porventura, esteja nesse momento tendo violados. Então, entender que a ação desses atores não pode se dar de forma isolada, precisa ser de forma articulada, coordenada, precisa ter um entendimento de que cada um tem um papel a desempenhar, mas que, no momento que uma situação acontece, quem eu posso procurar? De quem eu posso lançar a mão para que essa integralidade do sujeito seja garantida? Aí, a gente olha essa imagem para compreender que a criança é a nossa centralidade. Nesse sistema de garantia de direito, é esse sujeito que a gente se comprometeu, enquanto Estado, enquanto sociedade, enquanto família, a ver plenamente se desenvolvendo. Porque quando esse sujeito, dentro de todo esse processo que a gente está conversando, dessas dimensões que precisam ser garantidas, emocional, imagina uma criança, que eu te falei desse exemplo, está com o seu emocional, com o seu psicológico abalado. Essa dimensão precisa ser vista e cuidada, que aí você falou, antes do cognitivo, né, Rai? Vamos cuidar. Sim, nesta situação, sim. Ele vai precisar que primeiro seja dada atenção e seja acolhida essa necessidade dele, para que ele tenha condição, predisposição para o aprendizado. Entende, intelectual?
E aqui, imagina que, olhando para essas instituições, ele pode, infelizmente, ter uma situação de doença, que também vai impactar no processo de aprendizagem. Mas a escola quer só que ele aprenda o que está estabelecido naquela disciplina, naquele conteúdo para aquele período. Ele não vai conseguir, então a gente não pode negligenciar a necessidade de saúde dessa criança. Precisamos encaminhar, seja olhando para as escolas públicas, normalmente a gente vai encaminhar para que essa família leve essa criança até o estabelecimento de saúde. Então, olhando para uma escola privada, a gente também vai chamar a família para dizer: olha, a gente percebeu que a Isabel está com alguma situação de saúde, ou pode ser auditiva, ou pode ser visual, ou está sempre com dor de barriga. Tudo isso está interferindo no processo de aprendizagem da Isabel, não pode ser negligenciado. Entre outras demandas, né? E a própria família. Quantas vezes a Isabel pode estar trazendo para o professor que ela tem sido sistematicamente agredida pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelo responsável dela. Hoje meu pai me deu um beliscão. Hoje minha mãe gritou comigo. Hoje quase que eu não vinha para a escola, professor, porque minha mãe me empurrou, eu machuquei meu joelho. O professor, nesse momento, vai acolher essa fala, vai acolher essa necessidade da Isabel, mas não pode parar aí. O professor precisa procurar a sua equipe gestora para dizer: olha, Isabel tem frequentemente me relatado isso. A princípio eu ouvi, mas depois isso já começou a me chamar a atenção, que isso não tem alguma coisa errada. E aí é o momento que a escola precisa saber quem ela vai acionar dessa rede, desse sistema de garantia de direito, para garantir a proteção e o cuidado que Isabel precisa. Então, por isso é importante que a gente tenha claro que a escola tem o seu limite, tem o seu papel a desempenhar dentro dessa rede. Então, principalmente no que diz respeito ao ensino ao processo de ensino-aprendizagem, de garantir esse acesso e permanência da criança, porque não é só matricular. A criança se matricula, mas a depender desse contexto escolar que ela esteja inserida, que pode ser de exclusão, ela não fique. Então, como que a escola também está comprometida a não só garantir a matrícula dos seus alunos, mas também que seja um ambiente seguro, um ambiente que propicie o seu desenvolvimento e a construção do seu projeto de vida. Então, a adoção de práticas cotidianas que defendam realmente, que envolvam o estudante ali, é compreender que ele tem direitos e que ele também tem que ser parte dessa defesa. Porque quando a gente fala do autocuidado, da autoproteção, ele também precisa aprender. Como que ele vai compreender se a escola não promover, né, durante suas práticas pedagógicas, um conhecimento como a questão do abuso, da violência sexual? Como que ele vai saber se ele está sendo vítima disso? Ele só vai ter essa oportunidade a partir do conhecimento que a escola está promovendo, está oportunizando. E aí, com certeza, a escola pode ser também um espaço onde essa criança vai se sentir segura o suficiente para dizer: olha, eu tenho vivido isso. Eu passei por essa situação, ou eu passo por essa situação. E aí poder trazer para a escola interromper esse ciclo de violência, e não vai fazer isso só. Vai, de novo, articular com a família, com a rede, para que a gente busque aí os caminhos para garantir o que a gente estabeleceu na nossa Constituição de 88, que a proteção integral é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Todo mundo, ninguém está liberado dessa responsabilidade. Ninguém pode, inclusive, por outros subsídios que eu já vou trazer logo à frente, dizer que eu não vou me meter nisso porque eu não conheço essa família, porque é meu vizinho. Não pode. Se você presenciar alguma situação de violência, você tem a responsabilidade de denunciar. Você pode fazer isso, inclusive, de forma anônima. Exato, Raimundo, esse é um tema que tem sido recorrente nas nossas conversas, né? De como da responsabilidade social e de como a gente, a nossa convivência nuclear, ela limitou a nossa compreensão como indivíduo dessa inserção nossa na sociedade. Então a gente olha o filho do outro, vamos dizer assim, né, como você está falando, é o filho do outro, eu não sei o que está acontecendo naquela família, eu não vou me meter, porque não é meu filho, porque não é meu conhecido, não é meu parente e tal, e a gente
como sociedade, visualiza, testemunha uma violência contra uma criança e não faz nada por conta dessa sensação, desse sentimento de uma sociedade que, no fim das contas, acaba tendo micronúcleos e que não se entende como sociedade. Eu acho que eu me enrolei um pouco, mas acho que era para dizer que a gente tem trazido, né, esse tópico como um dos importantes para a mudança, né, para a gente começar a ter uma atuação de sociedade que pode mudar essa violência. Isso, Isabel, porque eu trabalho com práticas restaurativas, né? Faço formações com as equipes abordando essa temática, que é, na verdade, uma metodologia para a gente lidar com os conflitos de forma não violenta. E, normalmente, eu trago exatamente isso. A gente faz parte de uma sociedade que é, na sua essência, violenta. Infelizmente, e a gente precisa ter isso muito claro, porque nós, sem exceção também, não tiro ninguém, nós somos esses instrumentos de violência, esses estímulos de violência. Então, é numa forma, né, muito velada que a gente olha para uma criança, e normalmente as crianças são vítimas, por quê? Porque a gente, por mais que ao longo da história a gente tenha compreendido, já tenha claro, inclusive por lei estabelecido que a criança é um sujeito de direito, a gente ainda vê, principalmente nas famílias, né, no ambiente nuclear, a tratativa dessas crianças como objetos, como é meu filho, que você acabou de dizer, faço eu o que quiser com esse filho. E aí a sociedade também naturaliza isso, onde diz, filho da Isabel, ela faz o que quiser. Quem sou eu que vou me meter com isso? Até porque ainda tem muitos, uma pesquisa recente, eu não vou lembrar agora a fonte, que trouxe exatamente que a maioria dos adultos estava achando... Não, na verdade trazia que se aquela criança estava sendo vítima de uma violência, de uma agressão física, é porque tinha um motivo. Entende? Então, a gente naturaliza que existem motivos para aquela criança estar sofrendo alguma violência. Entende? Raimunda, a gente até estava conversando um pouco disso, né? Que, assim, são essas percepções que a gente vai tentando sensibilizar as pessoas para buscar a transformação, né? E uma das sensibilizações é essa, de entender que gritar com criança é uma violência, apertar o braço é uma violência, beliscar é uma violência. Então, assim, existe a humilhação, né, pública, você dar uma bronca em público numa criança é uma violência. Então, isso, assim, coloca em situação vexatória, isso mesmo. A gente, de alguma maneira, como sociedade, entendeu, né, que a disciplina, né, ou a educação, entre aspas, parte de um processo violento. Né? Outras entrevistas trouxeram para a gente que isso tem uma raiz da nossa história, né, colonial, e que a gente ainda não conseguiu virar essa chave. Então, conversas como essas que você está trazendo nos ajuda na conscientização de que o adulto não tem o poder sobre o corpo da criança e sobre esse estado psíquico, por mais que exista uma obrigação do adulto de proteger a criança e de ensiná-la sobre as questões do mundo, isso não quer dizer que parte de uma justificativa do uso de uma violência. Não lhe dá o direito de poder sobre ela. E eu vou te dizer mais, eu prefiro, inclusive, olhando para a questão familiar, de trazer a seguinte provocação. Eu não tenho dúvida que cada um, né, desses pais, pai, mãe, responsável, né, a família, que porventura tenha gerado uma situação de sofrimento, de dor, de violência para os seus filhos, netos, sobrinhos, para as suas crianças, adolescentes e jovens, que não tenham dito, mas eu amo esse sujeito, eu amo essa pessoa. Eu prefiro que vocês compreendam que onde tem amor não pode existir nem negligência nem violência. É incompatível esses dois sentimentos, essas duas realidades. A gente, infelizmente, aprendeu que educar seria por meio da punição, gerando dor, sofrimento.
E a gente vive numa sociedade que acredita nisso de forma veemente. Tanto que, se você pratica qualquer ato que é condenado pela sociedade, você tem que sofrer, você tem que ser punido, você é excluído. Não, não basta você excluir da sociedade, que é o que acontece quando você vai para o sistema prisional, mas você tem que ser desumanizado. Você tem que perder todo e qualquer direito de ser tratado como uma pessoa. E o que você quer com isso? Gerar dor, sofrimento, ter certeza que você está sendo punido. E se a gente tem essa concepção, enquanto sociedade, no nosso processo educativo, não está longe disso, não está, infelizmente, né? Passa pelo mesmo entendimento e compreensão. E dessa forma a gente vai reproduzindo. Então, a gente vai ouvir adultos que vão dizer assim: isso tudo é conversa para boi dormir, porque eu apanhei quando era adulto e estou aqui. Qual o problema? Tô ótimo. Olha, eu não posso te dizer que você está ótimo, meu querido, minha querida. Eu não. Exatamente, Rai. Entende? E acho que tem um outro dado aí, enfim, só, né, para perceber também para quem está assistindo o vídeo, né, como isso tem muitos fios que depois vão se desenrolando numa rede de violência, né, numa rede de não proteção das pessoas, e que Isso. muitos adultos crescem e entram em relações abusivas porque acreditam que o amor vem pela dor. Isso, Bel, você resumiu, sabe, de uma forma linda. Infelizmente, a gente vai ver na nossa sociedade essa construção de relações não saudáveis, não respeitosas, em todos os âmbitos, não só nas relações amorosas, que a gente se permite estar num relacionamento tóxico, mas em todas as relações que a gente estabelece com o outro. Então, a gente está falando da escola. Você quer um espaço melhor para as relações que são ali constituídas? Então, você aprendeu que era por meio da punição, por meio da violência, que você educa uma criança, que você educa um adolescente. Você foi educada assim. Por que você, enquanto educador, educadora, ou qualquer outra função que você assuma na escola, você não vai reconhecer que está certo, que aquela criança devia levar realmente uma sova, que aquela criança está assim porque não passou por uma correção como deveria, dura, severa, entende? Então, é por isso que nós estamos aqui falando da necessidade de construir ambientes seguros, porque passa por essa compreensão que todos nós, enquanto sociedade, estamos validando cada vez mais esse desenvolvimento de sociedade violenta. E aí, quando a gente fala dos limites e das responsabilidades da escola, a gente, assim como os demais órgãos ou instituições que fazem parte desse sistema de garantia, precisa saber da sua incompletude. Precisa saber, porque aí as escolas, né, quando você falou, o professor que está responsável ali pela construção do conteúdo, ele que vai ter que. Não, foi por isso que eu disse, de jeito nenhum, ele tem um papel a desempenhar. Então, a escola, nesse sistema de garantia, tem um papel a desempenhar, que a gente abordou ele um pouco logo atrás. Mas a escola precisa saber que ela não está sozinha nesse processo. Ela sozinha não vai dar conta de tudo. Então, eu preciso, sim, contar com a saúde, eu preciso contar com assistência, outras políticas que vão também dar suporte e condição para esse sujeito no atendimento das suas necessidades. E isso envolve a família, porque naquele exemplo que eu dei de ser uma violência indireta, que a criança vivenciou a violência. Mas olha, foi com a mãe dela, eu não posso me envolver nisso, porque imagina, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Será mesmo? Então, como que a gente, enquanto escola, pode estar, de repente, chamando essa família, chamando essa mãe, na verdade, que foi a vítima de violência, para ela compreender os caminhos que ela tem para cessar essa violência e também trazendo para ela o quanto que isso tem implicado no desenvolvimento do filho dela, da filha dela, entende? E aí a gente, enquanto escola, vai sendo suporte, apoio, para que esta mãe também encontre os caminhos para quebrar com esse ciclo de violência e compreenda o papel dela nesse processo de desenvolvimento da sua criança. Então, cada vez mais, a gente vai compreendendo que nós temos aí, enquanto sociedade, enquanto instituições que estão aí estabelecidas nessa sociedade, um papel, uma resposta para dar conta. Mas isso não significa dizer que a gente não tem os desafios, isso não significa dizer que a gente não tem que ter compreensão de que o que passa na escola é também o que está acontecendo na nossa sociedade de forma mais ampla. E aí eu trago, né,
a questão da violência na escola, da escola e contra a escola. São várias dimensões ou formas de ver como a violência está na escola. Então, quando você tem a violência na escola, você tem exatamente essa violência que está estabelecida ali de forma simbólica, que a escola estabelece como a coisa vai acontecer, né? Como o desenvolvimento ali do seu dia a dia vai acontecer, e não quer nem saber se isso está atendendo a sua necessidade ou não. E muitas vezes ainda vai dizer, olha, aqui foi sempre feito dessa forma. A gente não vê por que mudar. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Nesse mesmo artigo que traz, né, essa proposta da Marilena Risto, que traz esses olhares, né, essa dimensão da violência na escola, ela traz um exemplo de uma criança que pergunta para a professora, um adolescente, na verdade, professora, por que tem dever de casa? E aí ela responde que é para aprender. Ah, mas se essa criança não precisar aprender, ainda assim tem que ter o dever de casa. Tá, mas por que tem que ter um dever de casa? Porque foi uma regra estabelecida pela escola. Ah, então significa, professora, que mesmo o aluno não precisando do dever de casa, porque ele já aprendeu, tem que mandar. Tem que mandar. Então, essa é uma violência na escola, porque imagina, ou seja, aí o jovem, o adolescente dá conclui dizendo aí, depois nós é que somos incoerentes. Hello? Como assim? E a gente estabelece mesmo, sabe? Essa relação, por exemplo, do professor. Está posta que o professor aqui é quem manda. Não, gente, não é uma questão de mando. É uma relação que está sendo construída ali para o benefício e progresso do ensino-aprendizagem. Mas a gente construiu isso e está difícil da gente desconstruir. Do professor se ver ali como o recurso, o instrumento imprescindível para o processo de ensino-aprendizagem, mas que ele precisa respeitar o aluno, também no seu papel, também na sua contribuição para esse processo de ensino-aprendizagem. E isso passa por compreender quem é esse sujeito. Quando a gente está falando da violência da escola, né? Minto, desculpa. Na escola, exatamente esse exemplo que eu dei. Não, rebobinando, troquei aqui. Fica tranquila. Esse exemplo é o da escola, que é exatamente as violências simbólicas que a gente encontra na escola. Está postas ali as regras e a escola vai seguir dessa forma, pouco importa se ela tem atendido aos seus sujeitos. Quando a gente fala da violência na escola, a gente está falando, inclusive, dos processos que a gente tem ali de bullying, de agressões físicas ou verbais, que dentro da própria escola está acontecendo, de processos de desvalorização do próprio educador, as condições que não são adequadas para esse professor trabalhar também, o salário que não é um salário decente, isso é violência na escola. E quando a gente está falando da violência contra a escola, a gente está falando de violências que são externas. Por exemplo, né, tem, infelizmente, em alguns territórios, e principalmente em escolas públicas, pessoas invadem as escolas, roubam, né, materiais, coisas que ali dentro da escola, né, lhe serve de alguma forma. O próprio tráfico de drogas entende que a escola é um recurso, um meio ali de consumo. Isso a gente traz como violências que são contra a escola. Um exemplo disso, infelizmente, foram os casos que a gente vivenciou nesses 2 últimos anos ali, de, né, jovens que, infelizmente, em virtude das violências que vivenciaram na escola, voltaram para se vingar dessa escola, dessa mesma comunidade que fizeram, né, nessa mesma comunidade que fez ele sofrer, que fez ele se sentir menos prestigiado, menos valorizado, menos pertencente. E eu vou falar sobre isso também como fator de segurança. Então, é bom a gente compreender, quando a gente está falando de violência, o que é a violência. Então, por isso, eu trouxe aqui o conceito da Organização da Saúde, né, da Organização Mundial de Saúde, que vai trazer exatamente as várias formas de violência, né? Porque a gente não tem agressão física na nossa escola, que a gente está tendo violência. Ela pode ser uma violência realmente simbólica, ela pode ser uma violência psicológica, e que pode estar sendo cometido ali pelas pessoas que estão naquela convivência, como por grupos mesmo. E a gente precisa ter ela clara para que a gente fique atenta, para que a gente consiga identificar quando essas situações estão ocorrendo dentro da nossa escola. E, infelizmente, a escola tem sido hoje
cenário, né, né, a própria organização traz 3 tipos, né, 3 grandes grupos de violência que está voltado ali quando a própria pessoa está praticando a violência, que é autoprovocada ou infligida, a própria violência interpessoal, que foi o exemplo que eu dei aqui, que muitas vezes está acontecendo dentro da escola, onde existe agressão física, verbal e etc., assim como a violência de grupos, que, como o exemplo eu dei dos traficantes. E, infelizmente, a escola tem sido hoje um contexto ou vivenciado, é melhor trazer dessa forma, porque a comunidade toda sofre, a violência auto-infligida, e que eu vou falar dela daqui a pouco. E aí, quando a gente está falando, né, desse papel da escola, diante desses desafios, a escola precisa saber que para lidar com esse desafio que é a violência, ou mesmo a dificuldade dos atores que ali estão de compreender o seu papel, a sua atuação para mitigar ou mesmo prevenir essas violências, a escola precisa saber que o sentimento de pertencimento, que pode ser construído e desenvolvido com os seus estudantes, é imprescindível. Se aquele aluno, aquele estudante não se sente parte desse ambiente, desse espaço, né, e isso, nas pesquisas que foram feitas ali pelo grupo da Unicamp, fica muito claro isso, onde esses jovens que, né, tiveram ato contra a escola de violência não se sentiam pertencentes daquele espaço, nunca se sentiram parte daquela escola. E por quê? Porque a convivência não era uma convivência ética, não tinham ali relações respeitosas, onde realmente olhasse para o sujeito e atendesse às suas necessidades, porque todos nós temos necessidades não atendidas. E muitas vezes, Isabel, pasme, uma necessidade que também a gente verifica no contexto escolar é dessa compreensão, desse entendimento de que o sujeito que nós nos comprometemos a desenvolver, a contribuir nesse desenvolvimento, também passa, né, por situações de abandono, de negligência, sabe, de dor e sofrimento. Mas a gente, enquanto escola, infelizmente, ainda está muito preocupado com o desenvolvimento cognitivo e negligencia essas outras dimensões que precisam ser vistas. Então, esse espaço não é um espaço legítimo de diálogo, onde você tem ali a intencionalidade clara de promover espaços onde esse sujeito, onde esse estudante possa dialogar, possa participar, possa ver que ele tem autonomia para decidir sobre algumas questões, e tudo isso considerando o seu desenvolvimento. Não dá para dizer que, mas a gente só vai fazer isso, ou não, só quem tem essa condição de participar e até de ter autonomia são as crianças que já estão no ensino fundamental. Não, desde a educação infantil, a gente vai olhar e perceber como essa criança se sente naquele espaço, como ela pode opinar. O sono. Quantas vezes a gente já ouviu em pesquisas a negligência no que diz respeito ao horário do sono da criança? Porque a escola estabelece a hora do soninho, mas aquela criança que não quer dormir naquele momento faz o quê? É obrigada a dormir porque está estabelecida, aí vem as violências que eu te falei da escola, porque está estabelecido na sua rotina. Então, quando a escola começa a participar, né, a entender que a participação é um processo de direito, ela precisa ser construída intencionalmente. Ela começa a dar um outro tom para as suas práticas pedagógicas, para esse contexto educativo que esses sujeitos estão inseridos. Então, por isso, a gente traz como fatores geradores de uma cultura de cuidado e de paz. Porque como você vai olhar, e aí pensando em toda essa inter-relação, eu trouxe o cuidado com a casa comum, muito mais para frisar que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos interconectados, precisamos, mais do que estamos, precisamos dessa interconexão, precisamos desse contexto de que eu faço parte.
eu estou integrado nessa comunidade que me respeita, que me percebe, que me compreende, e que se eu fizer algo aqui, por isso vem a mediação não violenta dos conflitos, que está em desacordo com essa comunidade, eu não vou ser estigmatizado. Eu vou ter práticas e oportunidades para entender a minha responsabilidade neste processo e buscar reparar, e buscar meios para continuar construindo o meu projeto de vida sem ser estigmatizado por algo que eu tenha feito. E aqueles jovens que passaram pela situação de bullying, que passaram pela situação de violência na escola, muitas vezes foram definidos naquele ato e não tiveram oportunidade de ressignificar, de pensar numa outra forma de estar no mundo. E aí, o que não faltam são subsídios legais para dizer que a escola precisa desnaturalizar toda e qualquer forma de violência que está presente na sociedade, que está presente na escola. E isso por meio de estabelecer, né, diálogos, de olhar realmente para a importância que é essa diversidade que nós temos na nossa comunidade. Não adianta ignorar isso. Muito pelo contrário, é um recurso valiosíssimo. O Brasil é um país diverso, culturalmente falando, religiosamente falando, e a gente precisa ter essa dimensão da diversidade como algo que precisa ser trabalhado nas escolas como processo de enriquecimento, e não de exclusão, e não de violência. Infelizmente, a gente não tem sabido fazer isso. Quando a gente olha para a Lei 13.431, que estabelece o sistema de garantia de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, ela vai trazer muito claro o papel de cada um. Lembra que eu falei que eu ia trazer isso? Que ninguém está isento, ou que ninguém pode ser liberado, muito menos omisso diante de uma situação de violência. Esta lei estabelece que qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie uma ação ou omissão, ou seja, aquela instituição ou aqueles responsáveis deixaram de fazer o que tinham que fazer, a gente tem a responsabilidade legal de denunciar, de trazer isso para os órgãos que vão fazer a defesa e proteção de direito dessa criança. E você pode fazer isso, a sua denúncia, de forma anônima. Tem um Disque 100, que você liga e não precisa se identificar, mas você relata, traz informações para que esses órgãos realmente consigam atuar de forma eficaz, eficiente, para romper com esse ciclo de violência dentro da nossa sociedade. E isso está posto para todas as políticas, não é só a política de educação. Ou seja, não é só na escola que a gente precisa ter esse compromisso, mas em toda e qualquer política de assistência, seja ela de assistência de segurança pública, onde nós tivermos crianças e adolescentes envolvidas ou compromisso com, né, no atendimento, a gente precisa saber que a gente tem um papel a desempenhar. Esta mesma lei foi regulamentada pelo decreto, né, 9.603, que vai trazer especificamente, claro que tem para as outras políticas, mas eu estou trazendo aqui para a escola, porque é da escola que nós estamos tratando aqui enquanto ambiente seguro. Na hipótese de um profissional da educação identificar identificar ou a criança, aí vem a revelação espontânea que eu falei, a criança confia em você para trazer para você que ela está sendo vítima de alguma violência. Esse educador, esse adulto, que pode ser o porteiro, que pode ser a tia merendeira, não sei, qualquer que seja o adulto responsável dentro daquela instituição que a criança escolheu para revelar, ou esse adulto identificou uma situação de violência com essa criança ou adolescente, ela precisa saber que ela precisa acolher essa criança. Ela precisa informar a criança que o que está acontecendo não é legal, que tem meios e formas para que isso se resolva e que ela não vai fazer isso só. Aí entra o compromisso enquanto rede, enquanto comunidade,
para que esse adulto também se sinta tranquilo para dizer a essa criança e esse adolescente que ele vai precisar contar com outros adultos, mas que isso vai ser tratado de forma sigilosa, que isso só vai ser trazida essa informação para o menor número de pessoas possível, só as pessoas que vão poder incidir sobre isso, e que ela não se preocupe, porque ele vai estar com ela, ele vai acompanhá-la. E, a partir disso, a escola, com a sua equipe, que deve ter uma equipe já, a partir de todas, né, todos esses subsídios legais já estruturada para acolher essas situações, vai saber quais são os encaminhamentos que precisam ser feitos para esse sistema de direito, para esses outros órgãos que fazem parte desse sistema. Então, tem o Conselho Tutelar, onde eu vou formalizar essa denúncia para que o Conselho Tutelar faça o seu papel para garantir o cuidado e a proteção dessa criança. Além disso, ele traz, né, o próprio decreto, que as redes de educação, ou seja, as escolas, precisam ter uma formalização para um enfrentamento dessas problemáticas. Então, não basta ficar esperando que aconteça, você precisa trabalhar na prevenção. Então, vamos pensar em protocolos, vamos pensar em fluxos, vamos pensar em políticas, onde fique claro o papel de cada um, o que eu tenho que fazer diante de tal e tal situação, quais devem ser os atores envolvidos, como a gente vai articular junto com esses outros atores para que aquela situação seja atendida da melhor forma. Então, o próprio decreto, para além de já trazer o papel, a responsabilidade enquanto pessoa física, enquanto educador, traz também o papel da instituição para buscar corroborar com esse cuidado e essa proteção dessas crianças que, porventura, podem, sim, estar sendo vítimas de violência. Não, né? Não parando por aí, a gente tem de 2024, quem tinha? Ano passado. A lei que vai estabelecer exatamente medidas de proteção para crianças e adolescentes com relação aos estabelecimentos educacionais. Como eu protejo, como eu cuido das crianças que estão no estabelecimento educacional, que podem ser vítimas, e considerando também toda aquela situação dos ataques que sofremos, né? Então, para também a escola saber da necessidade de construir protocolos, porque imagina, a escola, infelizmente, não sabe se ela vai ser vítima de uma situação como essa. Precisa trabalhar na prevenção para que não seja. E também para saber que, se acontecer, o que eu tenho que fazer? Para quem eu ligo? Quem eu aciono? De que forma as crianças aqui dentro deste espaço vão se sentir seguras? Isso requer todo um olhar cuidadoso dessa equipe para pensar em estratégias, instrumentos, mecanismos para construir esses meios para trabalhar a prevenção, mas também a própria atuação diante de uma situação de violência. E isso não é, gente, achismo, isso não é querer ou não querer. Nós temos hoje todos esses subsídios legais para dar conta de chamar a gente para essa responsabilidade. Então, aqui vai tratar muito mais da questão da saúde mental, que também a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas é um problema que hoje está estabelecido na escola, e não só os alunos estão com problemas de saúde mental, principalmente depois da Covid. Toda a comunidade, os professores, a equipe, as famílias, e como a gente, enquanto escola ou enquanto sociedade, pensa em como dar suporte, em como promover conhecimento suficiente, condições suficientes para fazer com que cada vez mais a gente mitigue ou diminua os números de casos de adoecimento de saúde mental. Quais são as estratégias que a escola está utilizando? Será que a gente tem lançado mão de rodas de conversa, intencionalmente falando, para que seja um espaço seguro para as crianças, os adolescentes conversarem sobre o que tem acontecido, sobre o que passa nas suas necessidades, sobre o que tem tirado, de alguma forma, a sua atenção? Como a gente pensa nesses espaços para construir esse cuidado?
Em 2019, a gente teve essa lei, né, 13.935, que estabelece exatamente a importância de ter os profissionais da área, tanto da psicologia quanto do serviço social, nas equipes multidisciplinares ou interdisciplinares, para olhar para essas situações. Por quê? Porque já está mais do que claro, mais do que compreendido, que o processo de ensino-aprendizagem precisa, para que ele aconteça, que essas dimensões, ou esses fatores, ou esses outros marcadores que têm interferido, né, nesse processo, sejam vistos e tratados de forma adequada. Então, quando você falou, Isabel, eu preciso de um psicólogo para isso. Não que esse psicólogo que está hoje previsto na escola vai fazer atendimento individual, mas ele com certeza vai ajudar a escola nessa construção de protocolos, de fluxo, estabelecer práticas ali cotidianas, práticas pedagógicas, para ajudar nesse desenvolvimento emocional, psicológico, moral desses sujeitos, tanto o assistente social quanto o psicólogo. Então, a atuação desses profissionais não é para atendimento individual, principalmente o psicólogo. O assistente social, muitas vezes, vai fazer, inclusive, o atendimento individual para um encaminhamento para a rede. É preciso ali cuidado com sigilo, com toda a tratativa, né, de cuidado que aquela criança precisa para que ela se sinta respeitada e valorizada diante disso. E, para isso, a gente também precisa saber por que a gente está falando de saúde e bem-estar. A escola tem essa responsabilidade, enquanto ambiente seguro, de promover a saúde e bem-estar dos estudantes, dos seus colaboradores, de uma forma geral. E a OMS vai trazer para a gente que a saúde é um estado dinâmico, de completo estar, de bem-estar físico, mental, espiritual, social. Então, imagina, como que eu posso pensar em promover saúde e bem-estar na minha escola se a minha escola tem sido um ambiente de violência, tem sido um ambiente adoecedor, onde a saúde mental dessa comunidade tem sido cada vez mais impactada. Então, entender, compreender esses conceitos, para que a gente busque ações, organizar essa instituição, esse espaço, para que ele não seja um espaço adoecedor, mas sim, né, gerador de saúde, é imprescindível. Mas o que a gente tem visto, aí lembra que eu falei que eu ia falar da violência autoprovocada? Infelizmente, é o aumento cada vez mais das autolesões. Jovens, principalmente adolescentes e jovens, que estão o tempo inteiro, por conta das situações de violência, de pressão, de baixa autoestima, de bullying, de exclusão, buscando lidar com esse sofrimento desta forma, se cortando, se autolesionando, para que consiga transferir o seu sofrimento, que é psicológico, que é emocional, para o corpo físico. E isso, a escola tem sido palco e cada vez mais tem sentido dificuldade de como lidar com essas situações. E, infelizmente, a autolesão tem sido um caminho, né, meio aí, infelizmente, que antecede a uma ideação suicida ou até mesmo a tentativa e a própria, né, situação de suicídio. E cada vez mais a gente entende que se a gente quer diminuir esses números que vocês estão vendo aqui, a gente precisa ter uma atuação proativa, a gente precisa compreender o nosso papel enquanto escola para lidar com essa mazela que tem aumentado e muito e feito, obviamente, abalado toda a comunidade educativa, porque quando um adolescente, um jovem tira a sua vida, ele não está de jeito nenhum querendo deixar de viver, ele quer deixar de sofrer. E a saúde mental é hoje tão foco e ponto de discussão, né, em todos os âmbitos da nossa sociedade, exatamente por conta desse número alarmante de suicídios que a gente tem visto, inclusive no grupo infantil, nas crianças. Antes, a gente via muito mais isso no mundo adulto.
entre os adultos, mas a gente tem visto hoje, inclusive nas crianças. Então, cada vez mais, aí eu trago a ODS 3, que fala sobre saúde e bem-estar, pensando aí nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vai trazer esses indicadores onde a saúde mental figura cada vez mais como um problema muito grande, um problema que a gente precisa aprender a lidar e a gente só vai lidar de forma conjunta, sociedade. Não dá para pensar que isso é só um papel da saúde. Falando, né, infelizmente, dessa mazela que tem atingido a toda a sociedade, né, a gente tem acompanhado, inclusive nos meios de comunicação, quanto que essas taxas de suicídio entre os jovens têm aumentado de forma muito alarmante nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. E a gente sabe que o principal fator para esses casos acontecerem, para o suicídio principalmente, está ligado ao sofrimento. E é óbvio que esse sofrimento é resultado de muitos fatores, né? Não dá para a gente trabalhar com uma única questão como sendo responsável por essa violência autoprovocada. Mas, principalmente nos jovens, o que a gente vê é essa falta de perspectiva de futuro, né? Onde as condições que hoje, né, muitas vezes estão envolvidas, socioeconômicas, políticas, têm gerado um panorama, um olhar para esse futuro que cada vez mais distante, e principalmente no que diz respeito a essa realização profissional. Então, por que eu trago isso? Porque a escola tem hoje um papel imprescindível em apresentar essa possibilidade, né, de futuro, de projeto de vida, e cada vez mais a gente precisa olhar para as necessidades, para os sonhos desses estudantes, para que a gente seja mais assertivo, para que a gente consiga trazer para eles condições de sonhar, condições de serem sujeitos do seu próprio futuro, da sua própria vida, e que, principalmente, a gente vai encontrar desafios, a gente vai encontrar dificuldades, mas esses desafios fazem parte dessa construção desse sujeito que está aí sendo formado. O bullying, infelizmente, está muito presente no nosso processo enquanto escola, e é por isso que a gente precisa olhar e dar a importância que ele tem nessa violência na escola, né? Para que a gente não ache que é mimimi, não ache que é bobagem, mas que a gente atue de forma adequada. O racismo, né? Também presente nas escolas, que tem gerado muita dor, muito sofrimento, onde a gente compreende que é numa escola onde tem um compromisso com essa sociedade que está aí, de transformação, de melhoria, não pode continuar sendo um ambiente onde, normalmente, as crianças vivenciam as primeiras experiências com racismo, né? E, normalmente, também são as mulheres as mais impactadas. Eu trouxe aqui a figura do cabelo exatamente para que a gente, né, cuide. Quais são as situações que nesse espaço escolar a gente tem observado que promove ou que, de alguma forma, está aí possibilitando que o racismo esteja presente, e isso por conta da aparência do indivíduo, do cabelo, né, dos seus aspectos físicos, e que normalmente a gente trata na escola como algo que é brincadeira, algo que sem menos importância, mas não, precisamos ter claro que é uma violência e que essa violência vai promover dor, sofrimento e, infelizmente, quem sabe até morte. Então, a gente precisa perguntar, enquanto escola, enquanto educador, será que as nossas ações, né, antirracistas estão sendo eficientes para gerar uma cultura de cuidado? E aí eu chamo e convido vocês, né, como sociedade, a fazermos como o próprio país fez, que adotou a 18ª ODS, né, que é a igualdade étnico-racial, como um esforço, como um compromisso para trazer essa temática para o centro da discussão, para que a gente não deixe ninguém para trás. E aí eu chamo vocês para que a gente pense, né, que quando a violência ao outro já não nos choca e a morte do outro já não nos espanta, é porque um pouco de nós já morreu.
E é isso, agradeço, né, por terem me ouvido, agradeço pela oportunidade, Isabel, de estar aqui com vocês, e espero que esse conteúdo, que esse diálogo, né, ajude a todos nós a compreendermos o quanto somos importantes nessa construção de uma sociedade justa e digna, mas principalmente de um ambiente seguro, de uma escola que educa, de uma escola que protege. Muito Nossa, Raia, obrigada. imagina, a gente que agradece a sua disponibilidade, foi realmente uma aula aqui, e eu tenho certeza que vai reverberar aí de um jeito muito positivo para a gente buscar essa transformação que a gente tanto precisa como sociedade. Obrigada mesmo. Ao final deste momento, esperamos que você tenha gostado do conteúdo abordado e das perspectivas possíveis que podem impactar positivamente a vida de tantas meninas e meninos na abordagem apresentada. Este é um convite para que todos nós possamos olhar ao entorno e promover novas formas de relações e aprendizagens cotidianas. Por último, mas não menos importante, obrigada a você que nos acompanhou nessa conversa sobre cultura do cuidado e prevenção às violências contra crianças e adolescentes. E que também contribui nessa rede de proteção que podemos fortalecer conjuntamente. Este itinerário formativo sobre temas que impactam vidas e que promovem o conhecimento sobre o tema foi pensado para que todos e todas possam compartilhar em diferentes dimensões da vida cotidiana, profissional, pessoal e nas relações comunitárias suas aprendizagens por uma cultura de respeito a todas as crianças, adolescentes e jovens.